Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está acompanhando. Nós estamos aqui na nossa leitura dos Salmos. Hoje eu quero ler o Salmo de número 92. Fique atento, abra o seu coração, fique atenta, abra o seu coração para a palavra de Deus. Vamos para a leitura. Salmo de número 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, e com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Este salmo é lindo e ele inicia declarando como é bom agradecer a Deus. Primeira lição que você precisa tirar nesse dia é a gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Gratidão pela família que você tem. Gratidão pelo trabalho. Gratidão pela possibilidade de conversar com Deus e de Ele te ouvir, porque nós temos livre acesso a Deus. Então ele começa dizendo: bom é render graças ao Senhor. E você tem praticado a gratidão? Você tem agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? E ele continua: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O que o salmista aqui, que nós não conhecemos quem é, está querendo dizer é que nós precisamos nos orgulhar tanto de sermos servos de Deus, de sermos servas. Você que é mulher, serva do Senhor, nós temos que nos orgulhar tanto disso, que nós precisamos expressar isso com a nossa boca, que nós precisamos dizer que nós servimos a Deus. Eu sei que existem muitos cristãos, crentes 007, agentes secretos, que não gostam de falar que são cristãos, que são muito comedidos, que têm vergonha muitas vezes. Mas o verdadeiro cristão não pode ter vergonha. Ele tem que anunciar de manhã, de tarde, de noite a obra de Deus e a fidelidade do Senhor. O versículo 4 diz: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. É por isso que a gente louva a Deus. É por isso que a gente agradece ao Senhor. Porque cada passo que nós damos, nós podemos reconhecer a bênção de Deus. A bênção da saúde, a bênção do ar que nós respiramos. A bênção que o Senhor nos concede a cada dia, por menor que ela possa parecer. E ele continua aqui num tom de muita exaltação na primeira parte, até a metade do salmo, mas aí ele, aqui no versículo 7, ele está ali exaltando quão grandes são as suas obras, e de repente no verso 7 ele fala: ainda que os ímpios brotam como erva, nada obstante serão destruídos para sempre. Quando eu li esse versículo aqui, eu lembrei da grama da minha casa, da grama da igreja batista da cidade, que é a igreja que eu sou pastor. A gente planta a grama ali, a grama está linda, bonita, e de repente nascem aquelas ervas que são indesejadas, as chamadas ervas daninhas. Mas ele faz a comparação com os ímpios. Essas ervas daninhas são os ímpios, que brotam como erva, que brotam como planta, e às vezes até florescem, às vezes até ficam, tem ervas que nascem ali no meio da grama e que sai uma flor e são de certa forma bonitos, mas ficam ali tirando a beleza da grama, que seria no caso o justo, a comparação do justo sendo a grama normal e das ervas sendo a comparação que eu estou fazendo, não é o texto.
e as ervas sendo os ímpios. Mas aí o texto diz: nada obstante serão destruídos para sempre, serão dispersos, diz o versículo 9. Ou seja, e aí ele muda o tom aqui no Salmo. O caminho do justo é o caminho perfeito. O caminho do justo é o caminho que se alinha à vontade de Deus, à obra de Deus. É aquele que escuta a palavra de Deus. E o caminho do ímpio é o caminho da aparente vitória, aparente sucesso, mas no final é morte. E aí o texto encerra falando quem são justos. O justo florescerá na casa do Senhor, como palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Veja que quando nós colocamos Deus como razão da nossa vida, como o mais importante, como prioridade, os frutos vêm, as bênçãos vêm. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Se nós fazemos a vontade de Deus, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não estou dizendo que a gente não deve trabalhar, estudar, se esforçar, mas os justos florescem pelo fato deles serem justos. E quem é justo? Justo é aquele que se apega ao Senhor Jesus, à palavra de Deus. E eu quero te convidar a fazer isso. E eu quero te convidar a orar nesse momento aqui, baseado no Salmo 92. E que você tenha um bom dia e que o Senhor te abençoe. Deus, muito obrigado, Pai, por este Salmo que nos faz reconhecer a necessidade de agradecermos ao Senhor, que faz nos reconhecer a necessidade de te louvarmos intensamente por todas as obras do Senhor, que faz nos ver que o caminho do justo é um caminho perfeito, é um caminho de florescimento, mas que o caminho do ímpio é perdição. Pode parecer que vai ser bom o caminho da injustiça, o caminho da desonestidade, o caminho da mentira, o caminho da imoralidade. Tudo isso aparentemente é bom no início, mas depois é morte. E que nós possamos saber disso. E que o nosso caminho seja um caminho de justiça, de acordo com a tua vontade, e não de impiedade. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Abençoa quem precisa de cura. Abençoa quem precisa de libertação nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.